Olha lá! Bom, bom, bom. Que bom que você está aqui hoje. Quem conhece essa música fala assim, eu conheço. Vamos ver quem está aqui. A gente tem uma convidada especialíssima que já está aqui com a gente. Lúcia Miranda. Que demais, Lúcia Miranda. Eu já vi você. Você está aqui. Tem muita gente que vai se deliciar com as suas ideias mirabolantes. Quem não conhece essa música, Boneca, que está soando agora, presta atenção. Você que é professora, que quer utilizar as brincadeiras como uma ferramenta de ensino para ajudar a criança a ler, para ajudar a criança a escrever, fica prestando atenção nessa música que eu vou chamar uma professora mirabolante e a gente vai aprender muito com ela. Assim. Boneca virou neca. Bobo, caca virou boneca. Aí, Lúcia, que demais. Assim, boneca virou boca. O Né foi passear, o Né foi passear. Assim, boneca virou boca. Todo mundo, batendo palma. Dedos. Né, né, né. Caca virou boneca. Caca virou boneca. Virou boneca, e virou neca, e virou boca. Sim, essa é a música que eu utilizo em sala de aula, eu utilizo em muitas oficinas que eu dou para muitos professores. É uma música que está no meu curso online e eu recebo muitas mensagens, eu vejo muitos vídeos de adaptações de professores por todo o Brasil e tem uma professora incrível que me mandou, chegou para mim, mandou um vídeo maravilhoso das adaptações que você pode fazer com as atividades. Então, quando eu estou fazendo uma brincadeira, uma atividade em sala de aula, eu estou formalizando ela, sistematizando ela de uma maneira para que ela possa virar como se fosse uma, uma máquina de reproduções, ou seja, você pode adaptar essa brincadeira ao seu estilo, você pode adaptar essa brincadeira para reproduzir e aplicar em outras atividades. Então não é um repertório fechado e só tem uma maneira de fazer. Ele é um repertório que eu crio para você ter a possibilidade de multiplicar ele por 6, de ser um padrão que você pode mexer, criar junto com as crianças. Então, vamos ver se a gente acha aqui a nossa convidada de hoje. Tchan, tchan, Lúcia Miranda. Vamos ver se ela está aqui. Está chegando, vamos ver se a conexão está boa também. Está todo mundo escutando bem. Tchan, cadê? Música para Lúcia Miranda. Aê, Lúcia! Oi, tudo bem? Tudo bem? Você me escuta bem? Escuto sim. Você está me ouvindo? Sim, agora sim. Ah, que ótimo. A imagem está um pouco travando, mas o áudio está muito bom. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço essa oportunidade. Fiquei assim muito feliz quando você me deu um retorno por eu estar dividindo com você um trabalho que eu fiz baseado numa ideia sua. Que demais. E, Lúcia, eu fico muito feliz. Eu acho que o que me move é saber que eu estou sendo útil, né? E isso é o que, quanto mais você mandar ideias, eu respondo, vídeos, eu fico muito feliz. Isso me faz ir mais para frente, confiar no trabalho e confiar na qualidade dos professores. Antes de você falar um pouco da sua atividade, que eu fiquei tão feliz de ver,
De onde é que você está falando? Fala um pouco do seu trabalho, da escola onde você trabalha. Então, eu sou anos como gestora. E o que aconteceu? Sempre as gestoras aqui no nosso município, elas são indicadas pelo político que entra, pelo prefeito. E aí, esse ano eu fui convidada a retornar para a sala de aula. Então, assim, para mim, no primeiro momento, assim, foi bem difícil, porque eu me identifico muito como gestora. Gosto demais desse trabalho. E aí eu pensei, bom, já que eu vou agora para a sala de aula, eu tenho que ir lá e fazer a diferença, né? Tenho que mostrar que da mesma forma que eu fazia a diferença como gestora, eu tenho que fazer lá em sala de aula. Aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar maneiras diferentes assim de trabalhar, porque eu sempre acreditei que o lúdico ele transforma a criança, ele faz com que a criança tenha uma vontade de participar mais, que ele se encanta com tudo isso e que você trabalhando no lúdico você acaba desenvolvendo várias áreas ali. Você trabalha atenção, concentração, coordenação motora, sem que a criança realmente perceba que você está desenvolvendo tudo isso. Claro, nossa, que bonito. Eu acho que você só compartilhar tudo isso que você está falando, que é tão bonito, parece simples, mas faz a diferença na vida de todo mundo. Exatamente essa frase, né? Quando você foi voltar para a sala de aula, pensou, não, eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que trazer algo que seja, que eu acredito e que seja transformador na vida das crianças. Eu acho que todo bom professor tem essa cabeça de eu vou conectar com as crianças, já que eu vou retornar, já que vai começar um novo período na minha vida e na vida das crianças, vai ser inesquecível. E com certeza está sendo. Que sorte dos seus alunos, que demais. Nem fale. E aí, o que aconteceu? Eu comecei, né, uma busca, porque em todas as escolas que eu passei como gestora, eu sempre levava para os meus professores assim, trabalhem o lúdico, desenvolvam o lúdico, porque vocês vão ver como vai encantar as crianças. Só que acho que eu estava fazendo da mesma forma que você conta lá no teu depoimento, que eu não estava sabendo passar de uma forma assim legal. E eu vi sempre assim uma resistência muito grande por parte dos professores de levar esse lúdico, porque quando você fala no lúdico, a primeira coisa que vem na cabeça vai virar uma bagunça na sala, né? Ou você, professor, você tem que estar muito antenado e muito preparado para desenvolver esse trabalho com as crianças. Você tem que se preparar, você tem um trabalho um pouco maior do que você trabalhar só giz e caderno, né? Trabalhar o giz, o quadro e o caderno. E aí eu pensei, bom, já que eu vou voltar para a sala de aula, e eu sempre acreditei que o lúdico fazia diferença, então agora eu quero ver se realmente isso funciona e de que forma que eu posso levar. Aí comecei a trabalhar, né? Começamos esse ano, primeiro assim com algumas crianças que a gente atendia, primeiro eram 3 alunos a cada 1h30, E de que e aí idade? com o passar... Oi? De que De idade? que idade? Eu trabalho com segundo ano, são crianças de 7 anos. Latino. E aí eu comecei atendendo eles assim no individual e fui já levando alguma coisa e já vi que a atenção deles já começou a mudar. Quando a gente começou agora em agosto, nós começamos a trabalhar com eles no presencial. Então eu trabalho uma semana com um grupo de 10 alunos e na outra semana com outro grupo de 10 alunos. Numa das semanas eu tenho um grupo de alunos que já eles estão assim um pouco mais avançados que os da semana seguinte. Mas mesmo assim eu desenvolvo a mesma atividade, só que com um olhar diferente. Então com alguns eu dou vou assim um pouco mais além da atividade e com os outros eu trabalho até o nível que eles conseguem. E aí, para minha surpresa, foi que esse grupo que estava com uma dificuldadinha um pouco maior, eles começaram a passar a ter mais interesse. E eles começaram assim, a atenção deles começou a mudar. Porque eu sempre começo minha aula assim, ou com uma dança, ou com um jogo.
Só que eu fazia isso, mas eu ia para a sala de aula e aí eu trabalhava um conteúdo diferente do que eu tinha trabalhado ali. Aí eu descobri você não vai acreditar, que faz um mês que eu te descobri, Ah, que certo? ótimo, que bom. E me apaixonei assim pelo teu trabalho, porque é exatamente aquilo que eu buscava. Você E se aí, como reconheceu. toda namorada, Ah, oi? você se reconheceu. Eu acho que o seu processo em sala de aula é muito parecido com o meu. E aí a gente se encontra Exatamente. e se reconhece. Aquele sonho que você sempre teve, que você conseguiu de fazer com que os professores transformassem a sua maneira de trabalhar, é o sonho que eu sempre tive. Só que eu não consegui desenvolver isso numa totalidade. E eu vou usar assim uma historinha. Então, como toda namorada, eu me apaixonei, né, por você. Aí o que que eu fiz? Eu fui em busca de tudo que você postou até então no YouTube, em tudo que você tem feito de trabalho. Encontrei numa postagem que você fez no Facebook, propondo essa jornada de aulas que a gente fez agora, né? Das atividades brincantes. Na primeira aula que você fez, ele era mais voltado para a educação infantil. Aí eu pensei, não, mas eu já posso, em cima disso, ir adaptando, ou eu vou conhecer o trabalho dele. E aí eu pensei, mas será que ele tem de alfabetização? E eu querendo trabalhar a palavra dentro da palavra, vou lá procurar e encontro lá uma atividade tua da boneca, né? E aí, como que eu fiz essa atividade? Vou te contar como que ela aconteceu para você ver a finalização, que foi maravilhosa. Então, primeiro eu levei para mim, como eu começo com uma dança, sempre com as crianças, eu levei a música Boneca de Lata. E aí a gente brincou, dançou, se divertiu, fez todas as coreografias. Aí eu levei o teu vídeo, você trabalhando a música Boneca, porque você sempre frisa muito que a gente não pode surpreender a criança, que a criança tem que ver e ela tem que sentir o que você está fazendo, né? Ela tem que conhecer aquilo que você vai trabalhar. Aí levei, coloquei eles assim sentados para assistir. Aí depois que eles assistiram, a gente começou a trabalhar os movimentos, né? Trabalhando lá a perna, o peito, a palma na boneca. E foi assim surpreendente, porque Então, a na hora professora assim eles personal, cantaram. os ritmos do corpo seguiam as sílabas de cada palavra que você trazia para elas, né? Isso. Aí, como eu vi, bom, já deu certo aqui, opa, aí é o caminho. Aí eu já peguei os copos descartáveis, porque na hora, assim, eu acabei improvisando minha aula, sabe? Pensei, vou usar o material que eu tenho aqui para eu ir desenvolvendo as outras atividades que eu trouxe para fazer com eles. Aí peguei os copos descartáveis, já recortei lá as palavras que eu queria e fui colando. E aí nós não só usamos a boneca, como a gente fez com todas as palavras que dava para mim tirar a palavra de dentro da palavra. E foi assim encantador, sabe? Porque a cada passo as crianças diziam assim para mim: professora, que aula maravilhosa! Hoje tomara que nunca acabe, sabe? Porque foi assim, eu saí, sabe aquele dia que você sai assim da escola realizada, que você sai com o coração assim a mil. E daí eu vim embora e pensei, mas eu tenho que contar, né, para o Estevão, ele tem que saber que um trabalho que ele está desenvolvendo aí, que eu trouxe para minha sala de aula e que realmente ele está dando certo, né? E, gente, daí eu pensei, vou mandar e vou ver. E a surpresa maior foi quando não demorou nem 15 minutos, você estava me mandando um áudio. Pense, meu final de semana assim foi maravilhoso, sabe? Fiquei assim encantador. Porque às vezes no próprio município que a gente mora, a gente não é tão reconhecido pelo trabalho que você faz. Aí vinha um reconhecimento de você, que é uma pessoa assim, que todo mundo respeita, que tem uma admiração, que traz assim um trabalho assim encantador. Para mim, assim, eu ganhei meu ano, sabe? Assim, foi muito bom mesmo. Você merece, você merece. Isso é muito bonito. Acho que o seu caminho é tão bonito de falar de, primeiro, você falar que voltar, mas vai voltar para fazer a diferença.
Isso é tão bonito, só Uhum. esse espírito de sair de casa. O que que você faz? Um professor que tem esse sentimento, automaticamente ele começa a ver o mundo de maneiras diferentes, ele está mais atento para captar as inúmeras possibilidades que estão na nossa volta, na internet, no caminho para a escola, dentro da sala de aula, com os objetos que você falou que usou, os copos Oi? descartáveis, né? E foi muito Aham. bonito. Outra coisa que eu achei super legal que você falou foi que os professores, quando tem que usar o lúdico, às vezes a gente fala, ah, não, mas isso vai dar bagunça por uma insegurança. E eu senti isso no começo, né, quando eu estava começando a dar aula. É muita insegurança, porque uma coisa que você está mais confortável é o professor no palco, com giz, todo mundo quieto, prestando atenção. Mas a partir do momento que você tem que se expressar mais, que você tem que se mover, que você tem que mostrar, às vezes, que você erra durante um processo de uma atividade ou outra, a gente fica com medo. Então, é muito mais difícil. Mas a partir do momento que você se permite em se mostrar mais, em interagir mais com as crianças, aquelas crianças que você falou, tem uma sala que estava mais atrasada do que a outra, elas se envolviam mais. Você vê aquele o desenvolvimento, o resultado. Acho que o importante é isso, não é só porque é legal, não, porque você vê o resultado das crianças aprendendo de maneira mais divertida e mais rápido. Então, isso que você fez de conseguir ver essa brincadeira e adaptar do seu jeito e fazer com que as crianças sintam prazer em aprender, esse é o objetivo de todo bom professor. Que demais. Com certeza. E eu vejo assim, ó, eu penso que a sala de aula ele é como um laboratório, né? Eu posso levar às vezes uma atividade e me frustrar com aquela atividade que eu levei, mas também eu posso fazer com que aquele experimento vire algo assim muito bom. Tanto que assim, ó, daí eu coloquei lá no grupo da escola, que até esqueci de contar, que eu trabalho na Escola Municipal Nilce Faria Elias, a minha diretora é a professora Tere, e a minha coordenadora é a Dayana. E Fala a aí a cidade gente de tem novo, só para todo a mundo. cidade de Rio Branco do Sul, Paraná, Rio Branco. certo? E aí eu coloquei no grupo da escola a minha atividade. E daí uma professora falou bem assim: ah, vou copiar na cara dura. Eu falei, que legal, é isso que a gente quer. E daí hoje ela fez com os alunos dela. E daí na hora do café ela disse assim: oh, Luiz, você vem aqui que eu vou te mostrar o que eu fiz. Eu falei, viu como dá certo? Começou a gente assim, ó, ou ser ousado, na verdade, né? E você querer fazer a diferença. Porque ser professor, todo mundo é. Agora você tem que ser o professor que faz a diferença, que encanta, que faz com que os alunos pensem: nossa, o que a professora vai trazer de diferente para amanhã? Como que vai ser a aula da professora amanhã, né? Tanto que eles já chegam e eles já me perguntam: e daí, professora, o que vai ter hoje de diferente? Eu, calma, que a gente ainda nem começou a aula, né? E aí eu sempre chego e já conto para eles: ó, hoje a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal. Então eu já vou passando para eles como que vai acontecer para que eles também tenham essa segurança, sabe? E o brincar é assim fora do é encantador mesmo e faz com que a criança realmente ela aprenda. E aprenda assim de uma maneira que não precisa você ser aquela aula cansativa. Tanto que eu não tenho problema de disciplina na minha sala. Ah, Aí alguns professores podem dizer assim: ah, mas com 10 alunos é fácil. Mas não é fácil você trabalhar também só com 10 alunos. Porque cada aluno ele tem um temperamento. Cada aluno reage de uma forma ou quando você leva atividade. E, na verdade, eles já aprenderam a trabalhar comigo, sabe? Eles ficam assim naquilo. Eu digo, ó, agora a gente vai fazer uma atividade assim, assim. Opa, tá todo mundo ali participando, sabe? E as crianças estão realmente querendo fazer o diferencial. Aí, quando a gente foi, né, para a atividade dos copos, e que daí a gente fez lá, por exemplo, lá o... eu tô trabalhando com eles as palavras simples ainda. Porque, como no ano passado teve a pandemia, eles acabaram não tendo o primeiro ano, certo? E aí, o que eu fiz? Eu fiz todo esse trabalho que eu já te passei,
E aí eu fui trabalhar uma parlenda com eles, certo? Para dentro dessa parlenda, a gente tirar as palavras da palavra. E aí a gente trabalhou a parlenda do meio-dia, macaco subia, panela no fogo, barriga vazia. E aí eu faço assim com eles, tudo eu deixo eles falarem bastante, sabe? Isso que eu acho assim que faz com que eles tenham essa confiança. E aí eu comecei lá na parlenda, né? E eu, o que se a gente tirar o par, né? Daí a gente cantou lá primeiro, par, 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 len, 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 da, formou parlenda. Aí se o par foi passear, virou o quê? Virou a lenda. Mas o que é par? Sabe? Eles, é par de sapato, é isso e aquilo. E o que é lenda, sabe? Então eu vou assim, instigando eles a estarem participando ativamente da aula. Tudo que eu vou fazer, a minha sala não é uma sala em silêncio, é uma sala assim falante, mas é uma sala falante em cima do conteúdo que eu estou trabalhando, sabe? Isso assim que faz um diferencial bem grande. Aí a gente trabalhou também. Só deixa eu falar, só deixa eu ressaltar uma coisa que você falou, que talvez as pessoas não dão tanta importância. Ou seja, a Lúcia está dando uma aula para a gente de como ela utiliza as brincadeiras como ferramenta de ensino conectadas com um objetivo. Então, ela tem um objetivo, não é uma festa, não. Ela está conectando o conceito que ela tem que abordar e ela cria essa comunicação com as crianças. Se as crianças têm que falar, que falem. Ou seja, elas estão confiando dentro desse diálogo em cima do conteúdo, da brincadeira que tem a ver com o curso, e você está criando um vínculo afetivo, que depois a Lúcia ainda falou, nossa, as crianças prestam mais atenção, estão mais disciplinadas. A Lúcia conseguiu criar um ritual na aula, de começo, meio e fim. E as crianças sabem que elas vão poder falar, ela vai ser ouvida e vai ter uma atividade que ela vai gostar muito. Então, as crianças esperam por isso. Então, isso tudo não é fácil de fazer. A Lúcia conseguiu e está dando essas dicas para a gente que quer utilizar a brincadeira, que quer fazer a diferença, que quer se tornar um professor inesquecível. Eu falando com você, Lúcia, eu fico imaginando esses professores, todo mundo tem, né, na memória, aquela professora que fazia aquelas atividades, você lembra o nome da professora até hoje, passou tanto tempo, mas são essas professoras inesquecíveis na nossa vida, que nos inspiram a entrar nesse trabalho da educação até hoje. É verdade. Eu lembro quando eu estudava, uma vez a professora leu um poema para nós, assim, falando que nesse poema, assim, para resumir, tinha sempre uma criança que elas pedia para ir para o banheiro. Mas, na verdade, ela ia na janela da sala da outra professora, porque naquela sala acontecia algo mágico. E o que era esse algo mágico? A professora levava atividades diferenciadas, a professora dava oportunidade para as crianças participarem. E aquilo, assim, mexeu muito comigo quando eu era ainda aluna. Né? Eu pensei, nossa, um dia quando eu me tornar professor, eu quero que isso aconteça. Que os alunos queiram sair da outra sala para ir lá dar uma sondadinha, o que está acontecendo lá de tão legal que as crianças se envolvem e participam. Veja, Estevão, algo assim que é tão simples, mas que para mim é muito grandioso, por eu trabalhar com as crianças, dando essa autonomia deles participarem, deles criarem junto comigo. A minha sala ela fica no pavilhão superior e o lanche acontece no pavilhão inferior. E eu coloco assim para eles. Hoje, quem é responsável pela fila é o João. Vocês vão descer até o refeitório e eu não vou junto. Vocês vão descer, o João vai coordenar vocês tanto para ir quanto para voltar. É incrível de você ver assim eles e eles atendendo ao chamado do colega. A professora falou que não pode correr. A professora falou que não pode sair do lugar da fila. Mas isso não aconteceu assim, hoje eu falei para eles e amanhã eles começaram a fazer isso. O que acontece? É com a repetição da atividade. Né? É a mesma coisa. Não adianta eu trabalhar a palavra dentro da palavra, com a tua ideia que você deu, eu trabalhar um dia e zerou. Não, todas as aulas que eu vou fazer,
eu dou uma retomada nesse assunto, eu lembro com eles como que é, eu danço com eles, eu brinco. Então, assim, eles já ficam esperando, sabe? Alguma coisa diferente vai acontecer. Agora, o que eu quero fazer é levar a tua colher. Aí ontem, né, eu fui procurar lá no YouTube como montar a colher. Então agora eu já sei, já vou fazer e a hora que eu fizer, vou ter de novo a ousadia de mandar para você um vídeo mostrando como vai acontecer e vai dar certo. Que Certo? demais, Naquele curso que a gente fez com você a semana passada, que está encerrando encerrou ontem, né? Você mostrou uma atividade de pescaria. E nessa atividade de pescaria, você mostra mais para trabalhar a coordenação motora, né? Que é para trabalhar com a educação infantil, trabalhar coordenação motora. E eu assistindo a tua aula já pensei, opa, já vou trabalhar essa pescaria, já vou colocar dentro dos copos palavras para que as crianças pesquem. Aí eles leem o que eles pescaram, algo que eles amam, é ditar para o colega o que eles leram. Aí eles viram professor, o colega registra, depois que todos registram, eles vão no quadro, a própria criança vai no quadro, escreve o que ela ditou para que os colegas confiram se fizeram certo. Gente, eles ficam assim encantados de fazer isso. Então, com uma turma, eu vou fazer eles pescarem a palavra. Com a outra turma, eu já vou fazer pequenas frases, onde eles vão poder já as frases, por exemplo, eu vou trabalhar uma parlenda, eu vou trabalhar uma rima, que nem tem a rima da Casa e Seu Dono, né? Já vou colocar uns pedaços da Casa e Seu Dono, que é algo que eu já trabalhei com eles, né? A gente já fez a Casa e Seu Dono, a gente já leu bastante, eles já vivenciaram, agora eu levo para me reforçar esse conteúdo naquela atividade que você passou da pescaria. Então, eu estou sempre assim, buscando o que você tem lá e estou adaptando para minha sala. Eu estou assim, apaixonada. Encantado, que bom, eu também. De ver como o mais importante é que você se identifique nesse repertório e faça as suas adaptações de acordo com a necessidade das crianças que estão na sua frente. Eu sempre falo que um professor ensinar é preciso usar a cabeça. A gente estuda, a gente lê livro, a gente faz faculdade, tá? Mas para a criança realmente aprender, a gente precisa usar o coração, a gente precisa abrir o coração para transformar todo aquele conceito que a gente tem, as atividades que a gente tem, para adaptar a necessidade daquela criança. Você vê que duas salas, na mesma idade, têm níveis diferentes. O que você tem que fazer? Puxar o melhor que uma sala tem para te oferecer e puxar o melhor que aquela outra sala tem para oferecer. Então, você tem atividades que se adaptam a um nível de cada aluno, a nível de cada sala. E a Lúcia está falando desses rituais. A coisa não acontece de um dia para o outro. São rituais que cada dia você faz, você revê. Mas o mais bonito que a gente está percebendo da Lúcia é que ela nunca repete igual. Ela faz de uma maneira, ela faz com uma palavra. Amanhã ela vai fazer com buscar a palavra que mora dentro da outra palavra, mas com outra. Pode mudar o copo, pode mudar a percussão corporal, pode trazer colher. Então você vai sempre revisitando de uma outra maneira. E isso capta a atenção das crianças. Uma coisa que eu acho que na neuroeducação está super sendo falado para todo lugar, né? Que a gente precisa trabalhar memória para aprender. Mas não existe memória sem a concentração, sem o foco. E a Lúcia está falando para a gente, nossa, estou percebendo que as crianças estão com mais atenção. Elas tendo mais atenção, ela tem mais memória ela consegue relacionar os conhecimentos e ela aprende. Então, essas atividades fortalecem essa capacidade de retorno atencional. Ela está sempre olhando, nossa, que legal, nossa, que legal. Está mais legal a aula do que ficar olhando para a janela do lado. Você está na sala que você sempre queria estar. Eu tenho uma coisa aqui, quer ver? Olha só aqui. Eu tenho um copo, deixa eu mostrar para você, eu não sei se eu já mostrei para você, que é um copo de cartão que eu fiz aqui, e você pode tanto formar sílabas, mas também as letras e a palavra que começa com aquela letra. Eu acho que você deve estar vendo invertido. Já vou fazer isso. Aí aqui você tem o R de Rosa, O de Olga, com o nome das crianças.
você tem o D de Aham. Levi, A de Alice. Então é muito simples. Você faz quase com quebra-cabeça, mas você pode fazer com as sílabas também da brincadeira boneca. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Uhum. Partes do corpo também, onde a gente vai fazer dedo, aí, oh, nariz, brincadeira que mexe com as partes do corpo, que depois a gente vai Ah, conectar. isso daí pode começar, né? Nessa tua atividade aí das partes do corpo, a gente pode começar com a música, cabeça, ombro, perna e pé, aí depois já vai para essa parte da leitura. Eu trabalho muito, primeiro com meus alunos, muito a oralidade, sabe? Porque é aquilo, o que que é, começa a palavra, o que que termina, o que que tem no meio. É, eu trabalho bastante assim, ou batendo palma, ou batendo na carteira, sabe? Para eles perceberem bastante essa sonorização do que eles estão lendo. E daí eu acho assim bem interessante que eu sempre que eu faço uma atividade, por exemplo, lá da palavra dentro da palavra. Aí depois a gente pegou algumas palavras da palavra dentro da palavra e nós começamos a notar, fazer pequenas frases. E eu sempre coloco uma criança tal. E daí veio um aluninho e falou bem assim: não, mas na de hoje nós vamos colocar você na frase, sabe? Então você vai participar junto. Então, o que é legal, assim, ó, que eles me veem como alguém que está aprendendo junto com eles. É, não é a professora lá e eles lá longe. Nós estamos assim muito bem assim antenados, sabe? Um ajuda o outro. É uma pena assim que pela pandemia a gente não pode estar assim muito junto, que às vezes a gente até esquece. Eu digo, por favor, um pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe, né? Eu trabalho muito com ele, jogo da memória, sabe? Dominó, tudo aquilo que eu vejo que realmente vai fixar ali, vai fazer com que eles tenham concentração, porque isso vai me ajudar lá a hora que eu vou fazer a atividade escrita ou vou finalizar a atividade que eu tinha proposto no começo da aula, sabe? Então, assim, hoje, assim, eu sempre falei, quando eu estava como gestora, eu sempre falava assim: ai meu Deus, quando eu voltar para a sala de aula, quero ver como que vai ser. E hoje, assim, eu me encontrei na sala de aula, mas eu me Maravilha. encontrei por esta forma de dar aula. Porque eu acho assim, a forma que vem, que a gente vê de muito tempo atrás, é uma forma assim, uma rotina muito cansativa. E a É. minha aula, o que que acontece? Ela não, ela tem uma rotina, mas ela não é com as mesmas atividades do dia sempre. Então ela tem a rotina, tem o começo, meio e fim. Eu trabalho sempre assim com uma sequência didática daquilo que eu vou fazer. Se eu vou fazer lá a palavra dentro da palavra, eu já envolvo a trava-língua, eu já envolvo a parlenda, eu já envolvo a rima, e dentro disso eu vou trabalhando o objetivo que eu quero. E como eu não gosto de algo assim que é muito repetitivo, então eu acabo buscando. Quem ganha com isso são os alunos, porque eu tenho que vir embora realizada. Imagine eu vir embora pensando, hoje não valeu a pena eu ter ido dar aula. E daí é Claro. legal assim, ó, toca o sinal para ir embora, as crianças, ah, não acredito que já acabou a aula, né? Quando, na verdade, eles ficam naquela, ui, que horas que vai acabar a aula? Não, eu falo, ah, só amanhã. E daí, como agora a gente trabalha uma semana com um grupo de alunos e eles voltam só dali 15 dias, então para eles assim mais ruim saber que eles vão ficar uma semana sem ter ali as atividades que eles mesmos já dizem. Nossa, professora, que aula legal que foi hoje. Isso assim para mim é maravilhoso. Não, parabéns. Eu acho que Ah, você merece. Ah, eu descobri que você fez parte há muito tempo atrás até de um grupo, né? É Trilili? não, grupo Tri, palavra cantada também. Passei por vários Tri. grupos. Então, eu levei o Vanderlei? macaco Vanderlei. E aí a gente fez o macaco Vanderlei, primeiro eles assistiram, aí a gente fez toda aquela sequência para trabalhar a concentração, para trabalhar a memória, quer dizer, e aí depois eu fiz para eles como se a gente fosse montando uma história. Então, uma criança falava uma palavra, a outra podia falar uma palavra só. E daí, por exemplo, eu falava lá,
não precisar, não era relacionado ao que você tinha feito, mas era no mesmo sentido. Aí, por exemplo, eu comecei lá, soldado. Aí o outro dizia, foi. Daí, só que ele tinha que dizer, soldado foi. Aí o terceiro, foi passear, por exemplo, soldado foi passear. E aí chega, eu tenho uma aluninha assim que ela é muito elétrica. E daí a criança, o colega ficava pensando, né? Foi, e ela já dizia, diga tal coisa, sabe? Eu queria ajudar. E foi assim muito legal. E a gente faz essa mesma brincadeira quando a gente está em família aqui em casa, sabe? Com os netos, porque eu já tenho 4 netos, né? Então, com os netos e com os filhos, a gente faz esse tipo de brincadeira, que é algo assim que vem lá também da tua música, lá do macaco. Então, eu tô assim, te seguindo. Olha só tudo que você está usando. Acho que é para todo mundo escrever aí no papel, para imitar a Lúcia, porque eu acho que quando você se torna uma referência, é contagioso, ou seja, os seus colegas da escola vão te imitar, porque gera resultado. Todo mundo que está ouvindo aqui pode imitar também, porque vai ter resultado. E a Lúcia está trabalhando com poesia, literatura, música, dança, teatro, criação junto com as crianças, tudo isso, né? Você está fazendo com as crianças em sala de aula para ajudar ela a ler, para ajudar ela a escrever e sempre dando responsabilidade para as crianças. Se você está querendo ter liberdade, ser uma pessoa autônoma, você precisa dar responsabilidades para as crianças e confiar nela, construir esse processo de responsabilidade desde descer a fila, né, para ir para o refeitório, também de contar uma história, de falar, de fazer as brincadeiras, elas se sentem não como só crianças, mas como um igual, né? Que um bom professor não é aquele que sabe tudo de tudo e fica lá no seu pedestal, mas é aquele que se interessa por tudo. E as crianças sentem isso na sua aula, né? E falam, não, vem brincar com a gente, vamos fazer assim. Elas acabam criando, trabalhando em cima daquele repertório que você traz, fazendo novas conexões. E tudo isso que você está falando, com essa quantidade de material que você usa, dá para ver que vai fazer a diferença não só para as crianças, mas para a família dessas crianças também. É isso que eu espero. E para mim, assim, tá sendo muito bom, sabe? Tá sendo, assim, valioso. Eu ver que realmente aquilo que eu sempre acreditei, que o lúdico, ele faz a diferença na vida das crianças, que com o lúdico a criança aprende e aprende bastante, que com o lúdico você desenvolve, assim, você pode desenvolver várias atividades, mas você desenvolve na criança tudo aquilo que muitas vezes você tem que procurar fazer uma atividade diferenciada. Por exemplo, eu quero trabalhar concentração. O que eu vou trabalhar a concentração? Vou pôr uma música, vou mandar as crianças fechar o olho e vou massacrar a criança ali para ela ficar quietinha quando ela não consegue. Então, o que eu faço? Na concentração, eu trabalho usando a expressão corporal, usando sons, aonde eles estão brincando e estão se concentrando. Porque se eles não se concentrar, eles não sabem o que é a próxima etapa. Né? Então, e qual que é a próxima etapa, professora? Calma que a gente já chega. Então, eu trabalho essa parte de concentração, de atenção, de lateralidade, sabe? Isso, assim, eu vi em um mês, eu fiquei, assim, maravilhada, sabe? De ver que realmente aquilo que eu acredito que o lúdico faz a diferença, ele faz mesmo, sabe? E aí, hoje eu posso falar assim, ó, com uma segurança muito grande, porque eu posso te referenciar. Eu posso dizer assim, se vocês não acreditam em mim, sigam o Estevão para vocês verem como realmente ele mostra lá. E eu fico assim encantada com os teus cursos, quando tem aquele povo lá fazendo dinâmica, fazendo atividade, cantando, dançando, sabe? Eu vejo assim que isso eu posso trazer para minha sala de aula, sabe? Aquela alegria contagiante eu posso trazer para eles, né? É algo assim que é mais trabalhoso, que só a minha hora de atividade não chega para mim preparar todo esse material? Lógico que não. Mas por que eu não posso dedicar um pouquinho do tempo também em casa para eu criar um pouco mais, para me levar a algo mais que dê mais prazer, né? Então eu já penso assim, semana que vem eu vou trabalhar tal coisa. Já uso na minha hora de atividade, já vou elaborando, já vou pensando, já vou criando, já vou separando
E o que não dá tempo lá, faço em casa e levo. Que Né? bom. Conto com todo mundo aqui em casa, minha família, assim, é bem parceira, me ajuda. Um baixa um vídeo, Testados outro juntos, né? constrói. É, a família trabalha junto. A gente faz para ter um resultado. Ô, Lúcia, muito Mas, obrigado. Eu acho que é muito bonito ver você. Quando eu comecei, eu me sentia muito sozinho também. Eu não achava onde é que está. Será que é uma coisa completamente nova, essa comunidade? E eu fui atrás de mestres, de grandes educadores e acabei encontrando uma comunidade que me alimentou. Falei, nossa, eu posso ir, né? Se o Estevão pode, eu posso ir também. Eu fiz curso nos Estados Unidos, na Espanha. E quando eu vi, a gente tinha tudo na nossa cultura popular brasileira. É só a gente dar devida importância, saber usar bem usado, né? Não é só uhum, leou, festa, não, é conectar, ter conceitos, rituais, tudo que você falou, a sistematização dessas atividades, o planejamento, junto com a BNCC, tem a PNA também. Então, você conectando tudo isso, você gera resultado. Então, tem uma comunidade grande de professores que estão fazendo a diferença, sim, e eu acho que, justamente, eu estou aqui conversando com você porque eu acho que a gente pode contagiar, e eu acho que essa é a maior transformação que a gente pode fazer na nossa escola, na nossa cidade, no nosso país. Quanto mais você ser uma referência, melhor para todo mundo da sua sala, para todos os familiares, melhor para a sua cidade, melhor para o Brasil. Então, tomara que você seja imitado por todos aí, seja realmente uma referência para ensinar um pouco do seu processo para todo mundo que está aí pertinho de você. Muito é obrigado. verdade. E veja bem, as palavras, elas têm um poder, né, muito forte. Ou tem o poder de fazer você fazer a diferença, ou tem o poder de te desestimular. E aí, quando eu fui convidada, entre aspas, né, para sair da parte do trabalho de gestão, uma professora, colega minha, falou assim, num tom de sátira, sabe? Ah, mas veja pelo lado bom. Agora você vai poder fazer na tua sala aplicar o lúdico que você sempre queria que a gente aplicasse. Eu falei, opa, é aí o caminho. Então, se ela está fazendo assim com a intenção de achar que vai me desmotivar, agora é uma forma, me deu assim um empurrão, sabe, para me mostrar que realmente ele dá certo. Basta você querer e você se organizar para isso, né? Você ter assim uma organização e é igual você falou, é um processo. Não adianta você agora se eu chegar lá na sala e largar, por exemplo, é a mesma coisa, eu pegar um jogo da memória para eles e soltar o jogo da memória sem eu ter um objetivo com aquele jogo da memória. O que vai acontecer? A turma vai virar uma bagunça e eu não vou chegar a um consenso e nem a um objetivo. Mas se eu levo o jogo da memória com um objetivo, eu consigo desenvolver um trabalho maravilhoso. Se eu levo uma música com um objetivo, eu chego naquilo que eu busco. Se eu levo uma dança, qualquer atividade que eu levar, se eu tiver um objetivo, eu consigo fazer um trabalho maravilhoso. É a mesma coisa eu ir para a sala de aula e pensar o que vou fazer hoje com os meus alunos. Aí eu pegar, já que falam tanto no lúdico, vou largar joguinho para ver o que dá. É a hora que vira bagunça e que o lúdico não funciona. Agora, se eu tiver realmente um objetivo daquilo que eu quero, aí as coisas fluem e dão um resultado assim muito bom. Que Eu demais. Muito agradeço assim a Deus por ter me colocado você assim no meu caminho, sabe? eu que agradeço. Porque estou me inspirando assim muito no que você faz. E quando eu vi, igual eu te falei lá, quando eu vi teu testemunho lá, você contando como que foi difícil no início, eu pensei, me identifiquei com ele. É por aí, é ele que vai me ajudar a fazer minhas aulas assim serem encantadoras mesmo. Nossa, estou muito emocionado. Obrigado. Eu acho que você é uma referência para mim também, uma referência para todo mundo que está querendo traçar esse Imagina. caminho, professores que têm dificuldade também na sala de aula e tem um caminho que tem que ser bem feito, bem planejado, mas que vai trazer muita alegria para você, para as crianças. E, Lúcia, eu vou estar sempre aqui. A gente vai conversar várias vezes, que agora eu tenho seu contato, a gente vai estar aí.
em um futuro breve a gente vai se encontrar pessoalmente com outros professores, com uma comunidade grande de professores para a gente compartilhar os nossos conhecimentos, as nossas criatividades em sala de aula, porque eu acho que quando a gente encontra com vários outros colegas de trabalho que têm esse mesmo pensamento, a gente volta com mais energia, mais carregado, com mais ideia, sabendo que a gente não está sozinho. Tem muita gente que está tendo muito resultado, tendo muito sucesso, se tornando uma referência, utilizando as brincadeiras como ferramenta de ensino. E você é mais uma Ai, para ensinar todo mundo. verdade. E contagia, né? Quando você conversa com alguém que ela trabalha na mesma linha que você, te contagia e você quer fazer mais ainda, né? Opa, se ela fez disso, ela fez acontecer isso, eu também posso, né? E eu digo assim, olha, hoje assim com uma segurança muito grande. Dá certo. Basta acreditar e basta você querer. Primeiro você tem que querer. Você tem que querer sair da tua zona de conforto, né? Porque trabalhar o lúdico é sair da zona de conforto. É você se tornar criança novamente, mas aquela criança que todas as outras crianças te respeitam, né? Então eu tenho assim um respeito muito grande pela minha turma. Eles me respeitam muito e eles sabem que eu também confio muito neles e que eu posso assim estar cada vez mais soltando um pouquinho mais a corda, que eles vão cada vez mais progredindo. Que demais, Lúcia. É maravilhoso. Muito obrigado por dedicar esse pouquinho de tempo, mas tão especial, tão inspirador para mim e para vários professores que estão aqui presentes. E espero que a gente se veja em breve, ou numa próxima live, ou pessoalmente. Com certeza. Um abraço, obrigada assim por você me dar essa oportunidade de contar. Eu gosto muito de falar, gosto muito de contar. Eu acho que a gente tem que dividir aquilo que a gente faz, né? Tem que partilhar realmente aquilo que você faz e que dá certo, né? E igual eu te falei, assim, ó, quando você me mandou aquele áudio, foi assim, o meu final de semana foi maravilhoso, assim, de saber que não ou não, porque sempre assim, ó, ou não você já tem, né? Aí eu pensei, vou mandar o vídeo, de repente ele não vai nem ver, né? Porque às vezes pode colocar lá, ah, eu respondo, não sei o quê. E, gente, ele responde mesmo. Sabe? Se você quer fazer só um teste, igual eu fiz, você se Sim. surpreende porque ele responde, né? E assim responde e faz com que a gente ainda tenha mais segurança naquilo que a gente está fazendo e fique assim cada vez mais com vontade de fazer mais. E assim Ah, vou pedir para você assim que eu realmente quero cada atividade que eu fizer, cada coisa diferente que eu fizer, se eu posso estar te enviando assim para você estar dando uma olhada e ver como que foi o resultado. por favor, Lúcia. E manda um beijo muito grande para os seus alunos. Que sorte que eles têm. Olha que eu Pode estou deixar. morrendo de inveja deles. E amanhã eu vou levar um vídeo teu e vou contar para eles. Pensem que legal que a professora conversou com esse professor. E ele, assim, é incrível, traz um monte de ideias para a gente e faz a gente realmente ter vontade de fazer a diferença. Eu sempre uso uma frase assim, ó, que o legal é você fazer a diferença de forma diferente, né? E é isso que eu quero levar para os meus alunos, fazendo a diferença de uma forma diferente. E como que é o fazer essa diferença de uma forma diferente? É fazendo aquilo que muitas vezes as pessoas têm medo de fazer. É o lúdico, é fazer as crianças realmente se Nossa, encantarem com a minha aula. ai, travou um pouco aqui, mas fazer a diferença de uma forma diferente. Obrigado por essa. Exatamente. Vou anotar essa frase aqui na parede do meu quarto. E eu vou deixar salva essa live. Então, é bom que eu vou poder rever essa aula várias vezes. Então, eu vou deixar salvo aqui no meu Instagram e você também vai poder ver e rever várias vezes, porque eu tenho muita coisa que você falou Ai, que é para mim vai ser um preciosa, mano. presente, sabia? Se você deixar salva essa live, para mim vai ser assim um presente muito grande. Vou poder mostrar para todo mundo, né? Que Pode mostrar realmente para todo mundo você acreditou que eu realmente posso fazer a diferença. de uma forma diferente. Vai fazer muito mais. Muito obrigado, Lúcia. Exatamente. Um beijão para toda a sua família e muita saúde. Para você também, que Deus te abençoe e te capacite cada vez mais para você continuar assim nos ensinando e nos inspirando.
para que a gente juntos possa fazer a diferença e que a gente possa transformar a educação em algo assim gostoso de acontecer, em algo que as crianças sintam prazer de ir para a escola e digo assim, hoje eu fui lá e fiz algo que realmente assim valeu a pena de eu ter ido. Tá? Um abraço para você, que Deus te abençoe sempre. Ah, tá bom, mano. Se vê em breve. Um beijo, Lúcia. Tá ok. Beijo, tchau. Beijo. Aqui. Opa, cadê? Então, aqui. Tchau, gente. Um beijão. Vou deixar salva essa live Tchau. para a gente saber.